Apêndice. Contendo algumas críticas sobre um testemunho adequado da verdade. Entre as várias capacidades em que o cristão é chamado a agir, não se deve esquecer que ele sustenta o caráter de uma testemunha. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Para sustentar a honra desse caráter, torna-se necessário apresentar um testemunho adequado de Cristo e da palavra de sua paciência. Merece consideração quais podem ser algumas das características distintivas de tal testemunho. Se a ação deste tipo seja verbal ou escrita, deve inquestionavelmente ser declarada e exibida sob a influência de motivos internos puros, a parte, seja um indivíduo ou uma sociedade em geral, tendo como grande preocupação agir no temor do Senhor e com uma consideração adequada à sua glória declarativa entre os homens. Embora nossos companheiros cristãos não possam entrar nas fontes de ação em nosso coração, nem eles têm qualquer direito para fazê-lo, no entanto é prerrogativa do Senhor sondar o coração e provar o íntimo. Consequentemente, devemos, como um tributo à sua onisciência, manter nossos corações com toda a diligência e examinar cuidadosamente se eles estão certos com ele. Neste, bem como em todos os outros deveres, especialmente porque há muitos enganos, pelos quais estamos sujeitos a ser enredados. Um princípio hipócrita ordena a parte a dizer ao seu vizinho: retira-te, não te aproximes de mim, porquanto eu sou mais santo do que tu. Uma espécie de prazer malicioso em encontrar falhas, um desejo de fazer uma exposição justa em carne, por ter um nome para viver entre aqueles que nos rodeiam, ou arbitrariamente assumindo o belo manto de uma profissão flamejante como cobertura para irregularidades práticas, estes ou outros motivos sinistros semelhantes podem, porventura, ser frequentemente encontrados atuando em muitos professores de religião. Os escribas e fariseus do tempo de nosso Salvador podiam manifestar um caloroso zelo pela santificação do Shabat, enquanto o desígnio malicioso era caluniar o caráter daquele que não poderia ser condenado pelo pecado. De todos esses motivos, a testemunha de Cristo deve estar sempre ciente. Nota-se também que um testemunho da verdade, como é em Jesus, deve ser totalmente regulado pelas Sagradas Escrituras. Essas são o próprio testemunho de Jeová para afirmar a honra de seu reino e a glória de sua excelente majestade. E onde quer que sejam desfrutadas, devem ser consideradas como o padrão infalível para dirigir a conduta de sua descendência justa, tanto em sua capacidade eclesiástica quanto civil. Se a Igreja do Deus vivo confessar abertamente que ele é seu juiz e seu legislador, bem como o seu salvador, se eles se veem como agentes morais responsáveis perante ele por cada parte de sua conduta, e se Cristo, que como mediador agora exibe a lei para o governo da vida de seu povo, for reconhecido como legítimo Senhor e Mestre de todos os seus discípulos que testemunham, segue-se necessariamente que suas aparições públicas para os interesses de seu reino, bem como todas as suas outras condutas, devem ser reguladas pelo que o Espírito diz às igrejas. Mesmo nas preocupações inferiores da vida humana, os homens sábios, pelo menos, sempre agem de acordo com um plano, observam uma regra ou outra para dirigir seu procedimento e têm algum objetivo distinto diante deles. Certamente, isso não pode ser menos necessário
no honroso emprego de dar testemunho de Cristo. Então, com respeito tanto ao assunto quanto à maneira de um testemunho público, a sagrada injunção deve ser sempre observada: a lei e o testemunho, isto é, a vontade revelada de Deus nos oráculos da verdade. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. O ato louvável de que falamos, embora não possa abranger um detalhe minucioso de cada particular, deve, não obstante, apresentar um resumo imparcial da verdade divina em geral. Ao dar esboço das preciosas doutrinas defendidas, dos erros e imoralidades contra os quais testificam, não deve haver consultas com carne e sangue, a fim de evitar reprovação. Mesmo os artigos que podem ser mais desagradáveis para uma geração morna ou calculados para tornar o testemunho mais impopular, não devem, por essas razões, ser omitidos. Cada ramo da verdade, como é em Cristo, reconhece o mesmo autor divino e, portanto, desafia nossa sincera veneração. O apóstolo dos gentios não se esquivou de declarar aos presbíteros da igreja de Éfeso todo o conselho de Deus. E quando o Redentor enviou seus embaixadores para discipular as nações, batizando-as, sua injunção positiva foi, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos ordenei. A divisão moderna das doutrinas das Escrituras em circunstanciais e fundamentais é extremamente sedutora, na medida em que nenhuma regra certa pode ser dada para traçar adequadamente a linha entre elas. A partir disso, é óbvio que cada um fará isso da maneira que melhor se adequar ao seu próprio propósito. Auxiliados por essa distinção enganosa, os professores da religião podem, se quiserem, muito convenientemente, excluir de seu testemunho mesmo verdades oportunas e importantes ou conquistas preciosas de tempos passados, sob o justo pretexto de que essas são apenas circunstâncias da religião. A fim de exibir um testemunho adequado ao mundo, não é menos necessário que seja conduzido com imparcialidade quanto às pessoas ou às partes que devem ser justamente culpadas. Não somos defensores do esquema de nivelar todas as distinções na sociedade humana. Nós prontamente concedemos uma subordinação de posição e admitir a propriedade da honra a quem honra é devida. Ao passo que aprendemos que é totalmente coerente fazê-lo imparcialmente, testemunhar contra os erros e vícios de altos e baixos, ricos e pobres. Mesmo um famoso rei de Judá pode ser claramente informado por um fiel ministro do santuário. Não te compete, Uzias, queimar incenso ao Senhor. Daniel podia dar ao orgulhoso monarca babilônico seus títulos comuns e distintivos, e, no entanto, honestamente avisá-lo: e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres. Sim, em plena consistência com a estima pelo caráter exaltado, até mesmo um eminente apóstolo do Cordeiro pôde resistir a outro na face porque ele é culpado, por sua parcialidade e infidelidade. O chamado claro do céu é: clama em alta voz, não poupe, levanta a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Um testemunho esperado para encontrar a aprovação divina deve também compreender as grandes doutrinas da vida eterna e felicidade,
por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Paulo, que pertencia àquela nobre nuvem de testemunhas com quem os crentes de seu tempo foram rodeados, declarou de si mesmo que foi colocado para a defesa do Evangelho. A necessidade foi colocada sobre ele para pregar as doutrinas da graça gratuita e da salvação. Ele determina, comparativamente falando, nada saber a não ser Cristo e este crucificado. Quando os coríntios foram dispostos no dia do poder e divinamente ensinados a abraçar Cristo e sua salvação, o mesmo apóstolo lhe diz para seu conforto: o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês. O discípulo amado foi um árduo defensor da divindade eterna, do verdadeiro messianismo, do caráter profético, sacerdotal e real, e do amor soberano e da rica graça de seu divino Senhor. E ele diz de si mesmo, como testemunha dessas coisas, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que viu. Da mesma maneira, as duas testemunhas a quem o Senhor dá poder para profetizar vestidos de saco durante o reinado do Anticristo são uniformemente apresentadas não apenas como guardando os mandamentos de Deus, mas também como tendo o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, como bem expressa um expositor judicioso, mantendo um testemunho doutrinário e prático da pureza do Evangelho e de todas as suas ordenanças de culto, de acordo com as instituições de Cristo. De fato, uma preocupação adequada com a honra do Redentor e a felicidade das almas imortais torna essa parte de um testemunho público indispensavelmente necessária. Não se deve esquecer que cada um desses atos, como merece o nome de testemunho honroso de Cristo e da palavra de sua paciência, deve também, de maneira especial, incluir aquelas verdades que são particularmente opostas ao tempo e lugar em que a sorte da testemunha caiu. A conduta do valente soldado nos exércitos dos reis terrenos pode servir para o exemplo cristão aqui. Uma guarnição designada para defender uma cidade ou outro lugar importante observará cuidadosamente onde o perigo é maior ou o ataque mais furioso é feito e administrará a defesa adequadamente. Não deixe que os bons e espirituais soldados de Jesus Cristo, obrigados a suportar durezas em sua causa, fiquem para trás neste dever. Que eles sempre observem e lutem zelosamente pela verdade presente. Que Jesus de Nazaré era o verdadeiro Messias prometido aos pais, que ele não veio para destruir a lei e os profetas, mas para cumpri-los, que ele morreu pelas ofensas de seu povo e ressuscitou para a sua justificação, que ele foi exaltado como príncipe salvador para dar arrependimento a Israel e perdão dos pecados, e que não havia salvação em nenhum outro. Essas foram as grandes verdades mais violentamente atacadas e vigorosamente opostas aos dias dos apóstolos. Assim, eles se puseram para a defesa delas, da maneira mais árdua, não amando suas vidas até a morte. Nisto, como em muitas outras coisas, eles nos deixaram um nobre exemplo para que sigamos seus passos. Um testemunho corretamente declarado para os interesses da religião deve, sem dúvida, abranger todas as conquistas honrosas de tempos passados. Isso deve ser admitido ou alguma desculpa deve ser encontrada para voltar, mesmo depois de conhecermos o caminho da justiça. Entretanto, para isso, a palavra de Deus não faz concessões. Por outro lado, ensina-nos a examinar não só se as coisas disputadas são boas e importantes em si mesmas, considerada abstratamente, mas também se foram conhecidas e recebidas antes,
E se for descoberto que elas fazem parte da fé uma vez entregue aos santos e foram compreendidas nos antigos testemunhos fiéis da Igreja, isso é sempre visto como uma consideração adicional para reforçar nossa firme adesão a elas. É bem conhecido, de acordo com o que foi observado no resumo acima, quantas coisas terríveis e injustiça são ditas pelos profetas inspirados da antiguidade e por Cristo e seus apóstolos nos tempos do Novo Testamento contra o pecado da apostasia ou de deixar nosso primeiro amor. E também que injunções solenes são dadas para lembrar como recebemos e ouvimos, reter o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Portanto, todo testemunho que deixa cair apenas uma parte das conquistas honrosas anteriores deve ser até agora deficiente e passível de exceção. Atender seriamente a essas coisas, o perigo de retroceder por um lado e a satisfação de obedecer à vontade do Senhor por outro, deve influenciar poderosamente a todos nós, onde já alcançamos andar pela mesma regra e pensar nas mesmas coisas.